presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus, ou na sua tradução, conhece a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor, por esse tempo tão precioso, onde nós estamos diante de irmãos tão amados, tão queridos, e que juntos aqui, reunidos nesta congregação, podemos receber provisão do alto, alegria para o nosso coração. Pai, não permite que ninguém saia daqui se não for edificado, se não for enriquecido, se não for profundamente tocado pela palavra que é do Senhor. Se a palavra do Senhor não volta vazia, então nós cremos que ela cumprirá seu propósito nessa noite de uma forma muito especial. Em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos entender rapidamente algumas coisas aqui, para a gente poder contextualizar e poder aplicar melhor a palavra, ok? Então, de imediato, nós já entendemos algo aqui, nós já aprendemos algo aqui. E o que é? João provavelmente ainda é jovem aqui. Por quê? Porque ele não estava ainda na ilha de Patmos, não tinha sido exilado. Então, provavelmente, nós estamos falando aqui, talvez dos 10, 15 primeiros anos após a ascensão de Jesus, no início da igreja. Então talvez uma igreja com a idade da nossa. Ao que tudo indica, João está escrevendo a igreja de Pérgamo. Os estudiosos entendem isso. Não tem 100% de afirmação, de certeza com relação a isso, mas os estudiosos pelo menos sabem o seguinte, que João está escrevendo as igrejas da Ásia Menor. E você sabe muito bem quem são essas igrejas, ou quais são essas igrejas, porque elas estão descritas lá em Apocalipse, não é isso? Éfeso, Tiatira, não é? Pérgamo, Sardes, Filadélfia. Então aquelas igrejas ali, mas não somente elas, também a igreja de Colossos e algumas outras igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, compreende-se a Turquia ali, naquela região da Turquia. Região que eu teria muito mais interesse de conhecer do que o próprio Israel. Eu gostaria muito de conhecer esses lugares aqui, onde João, onde Paulo, Éfeso, aqueles lugares ali, eu gostaria muito de conhecer. Eu acho que tem uma riqueza cultural muito grande ali. Mas, bom, então, João está escrevendo a uma igreja
dali da Ásia Menor. E nós podemos já perceber que essa pequena epístola, pequena carta, nós já vemos alguns personagens aqui interessantes. Gaio, nós não sabemos de fato quem é, né? Não temos a ideia de quem seja, mas também os estudiosos supõem ser o presbítero dali da Ásia Menor, talvez o bispo de todas aquelas igrejas ali daquela região. É uma ideia que as pessoas têm. E ele então cita duas outras pessoas, né? O Diótrefes e o Demétrio. Então, olha que coisa interessante, porque esse pequeno fragmento da palavra de Deus mostra para a gente o que foi o gnosticismo no tempo do apóstolo João. Então, não somente Paulo, mas a maioria dos apóstolos, eles lidaram com heresias, com interpretações a respeito de quem foi Jesus. Tinha gente que cria que Jesus era um espírito, que não era de fato carne. O gnosticismo, ele foi uma heresia que adentrou a igreja do primeiro século de uma forma muito forte e trouxe muita confusão. Quando os apóstolos não estavam lidando com as heresias do gnosticismo, eles estavam lidando com os problemas dos fariseus, dos judaizantes, e então foi luta de todos os lados para a igreja chegar aqui hoje, para nós chegarmos aqui hoje e a gente ter essa compreensão que a gente tem da graça, do Evangelho. Muita gente trabalhou de forma muito dura para o Evangelho chegar aqui hoje e para a gente ter ele da forma que nós temos. Para termos o conhecimento que a gente tem, a graça que a gente tem, o privilégio que a gente tem. Então, de vez em quando, você agradeça a Deus pelas pessoas do passado que doaram as suas vidas. Como o próprio Paulo fala, né? Gastarei e me deixarei gastar por amor de vós, ainda que seja menos amado, mais ainda eu amarei. Então, esses homens deram de fato as suas vidas, deram o seu sangue, deram o seu amor, deram o seu melhor. E nós temos agora uma referência de um líder que ele se desconverte. Então, João, ele certamente havia levantado presbíteros, pastores, líderes no meio daquela igreja, no meio das igrejas ali da Ásia, e você vê que depois, parece que no Novo Testamento, né, cada apóstolo ele tem uma área de atuação, e você vai ver que João ele atua muito na Ásia Menor. Depois ele escreve o Apocalipse, né, escrevendo as 7 igrejas da Ásia, o anjo da igreja, assim diz o Senhor, né, e a gente conhece todo ali o início de Apocalipse, e agora 1 João está falando de um líder muito refratário, de um líder que praticamente se desconverteu ao cristianismo e se tornou um falso mestre, um gnóstico no meio da igreja. E é interessante a gente entender isso, porque Deus espera de nós uma liderança fiel. Deus espera de nós uma liderança adequada. Deus espera de nós uma liderança que de fato cuide das pessoas e não se aproprie delas. Amados, a igreja não é de ninguém. O dono da igreja é Jesus, ele que pagou o preço por você. Sabe, amados? Ele é o dono da igreja, ele é o Senhor da igreja, é Jesus. Nós, pastores, somos como treinadores, talvez, do time de futebol, né? O dono do time não é o pastor. Talvez o treinador, e nós fazemos parte de uma grande equipe que estamos jogando para que a gente possa, de fato, ganhar o jogo, ganhar, né, as pessoas e salvar, e libertar, e continuar o ministério. Por isso que nós somos chamados de o corpo de Cristo, porque, na verdade, ele é o cabeça, e o corpo de Cristo, ele dá
continuidade às obras que Jesus fez. E qual é a principal, ou quais são as principais obras de Jesus? Buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso a igreja não deve ser um lugar de julgamento, por isso a igreja não deve ser um lugar de preconceito, por isso a igreja não deve ser um lugar onde as portas estejam fechadas, né? A igreja é um lugar onde as portas precisam estar abertas. Elas têm que estar abertas ou abertas. A igreja também não é um lugar de julgamento. A igreja, amado, é o corpo de Cristo. De um lado, nós temos o trabalho de continuar buscando e salvando as ovelhas perdidas da casa de Israel, e do outro lado, a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. E a igreja, então, ela tem essas duas vertentes, esses dois veios. De um lado nós estamos buscando e salvando, mas do outro lado também nós estamos desfazendo as obras do diabo, porque esse é o papel da igreja. Esse é o nosso principal ministério. E a gente vê aqui agora João profundamente entristecido, angustiado, lutando, na verdade, porque a liderança daquela igreja havia desviado, havia perdido o foco. A liderança daquela igreja virou a esquina, pegou um atalho. E João, ele está tão preocupado com essa situação que ele ameaça. Na verdade, ele diz aqui que ele estaria ali presente e ele falaria para Diótrefes exatamente aquilo que ele estava fazendo. E o que ele estava fazendo? João fala aqui, ele diz o seguinte, olha o que ele fala. Ele diz assim: por isso, se eu for aí, lembrar-lhe-ei as obras que pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, o que Diótrefes está fazendo? Ele agora se tornou um adversário do apóstolo João. E não somente isso. Aquelas pessoas que o apóstolo mandava, os missionários que saíam da igreja central e estava indo ou para Éfeso ou para Pérgamo, nós não temos exatamente certeza de qual é essa igreja, talvez Pérgamo, mas talvez Éfeso também, não sabemos. Então, os missionários que estavam indo para lá, ele não somente não os recebia, mas se alguém na igreja os recebesse, ele expulsava essas pessoas da igreja. Ele estava, então, tomando posse, se apropriando da igreja de uma forma muito, muito ruim. E qual é o perfil de Diótrefes? O perfil de um líder carnal. E nós precisamos entender isso hoje à noite, porque o desejo de Deus para com você é que você se torne um líder. Você não é chamado para sentar no banco, para ser um esquentador de banco. Você não é chamado para isso. Esse não é o seu papel. Você é chamado para liderar, para ser alguém na igreja que de fato expresse o caráter, o amor, a graça, a misericórdia, o cuidado de Deus para com as pessoas. E o que Diótrefes ele ensina para a gente? Primeiro, ele gosta de aparecer. Ele era um líder que gostava de ter primazia. Ele era uma pessoa que se sentia melhor que todo mundo. Esse era um aspecto. Segundo aspecto, ele se sentia ameaçado por outros líderes. Sabe aquele tipo de gente que quando ele vê alguém que tem um pouquinho mais de talento do que ele, ou um pouquinho mais de capacidade do que ele já vai cortando as asas da pessoa, porque ele se sente ameaçado, ele não consegue ver o talento do outro. Talvez você já tenha lidado com alguém assim na empresa, no trabalho, né, no meio da sua família, não sei, mas aquele tipo de gente que não gosta de ver o outro crescer. Tem gente assim. Diótrefes era assim. Alguém que critica, outro aspecto, alguém que critica os outros, era uma pessoa que gostava de caluniar. João fala a respeito disso, que ele gostava de falar demais, de caluniar. E João fala de palavras maliciosas. É alguém que não se submete, que não é cordato, que não consegue
se submeter, que não consegue andar, que não consegue ouvir ninguém, esse tipo de gente que não ouve ninguém, que não consegue andar com ninguém, esse tipo de gente que, sabe, cavaleiro solitário, esse tipo de gente assim, Diótrefes era alguém desse perfil também. Ele não dava apoio aos outros obreiros. Era alguém que era egoísta, fechado, alguém que praticamente se desconverteu. E ele impunha a sua perspectiva às outras pessoas e, por último, ele exclui pessoas por não caminharem como ele quer. Existem pessoas assim, infelizmente, mas elas existem. E sabe o que é pior? Isso é o que é pior. Essas pessoas estão na liderança da igreja. Graças a Deus, não desta igreja. Mas existem pessoas que têm um coração fechado. Existem pessoas que não têm, que acha que é dono das pessoas, é dono das ovelhas, que não se submete a ninguém, que não ouve ninguém. E esse tipo de liderança, na verdade, esse Diótrefes, ele é chamado pelos pais da igreja como o pequeno César. Ele é chamado como o pequeno ditador. Tamanha a dificuldade desse homem e o estrago que ele fez na igreja do primeiro século. Então, hoje à noite, queria rapidamente compartilhar com vocês, coloca aí para mim, por favor, Alexandre, sobre 3 características que é muito importante na liderança. Você tem que ter isso no seu coração. E essas 3 características, elas são características que protegem você, que ajudam você a desenvolver uma liderança saudável. E qual é a primeira característica? Caráter. Olha a escadinha aí. Caráter. Essa é a primeira característica. Os 3 Cs da liderança saudável, nós podemos dizer isso. Podemos colocar assim. A primeira característica, caráter. Eu queria ler com você, essa não é uma ideia minha, mas é uma ideia que o pastor Bill Hybels, da Willow Creek, ele desenvolveu ao longo dos seus 40 anos de ministério. E olha o que o Bill Hybels fala. Esse é um livrinho muito interessante, chamado Liderança Corajosa. É um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida, porque conta a experiência de um pastor que passou por muitas dificuldades para construir uma igreja madura, uma igreja sólida, uma igreja que expressa o caráter de Cristo nos Estados Unidos. E olha o que o Bill Hybels fala com relação a essa questão. Ele diz assim: quando eu estou buscando alguém para se juntar a uma equipe voluntária ou para uma posição remunerada, eu lembro a mim mesmo o seguinte: primeiro, o caráter. Quero dizer com isso que eu preciso confiar no caminhar da pessoa com Jesus Cristo. Preciso saber se são pessoas comprometidas com questões espirituais. Preciso ver evidência de honestidade, receptividade doutrinária, humildade, confiabilidade, uma saudável ética de trabalho e disposição de ser solícito. E ele continua: eu nem sempre pus o caráter acima da competência, mas agora ponho. Aprendi que nas tarefas da igreja, um ocasional lapso de competência pode ser aceito, mas um lapso de caráter causa problemas com extensas consequências. Então, João está lidando com essas consequências aqui. João está lidando com esse tipo de problema. Sabe, amados, o nosso maior desafio como líder não é se mostrar competente. Esse é um desafio também, mas não é o principal. O nosso maior desafio como líder não é simplesmente estar alinhado à liderança. Isso é importante, é um segundo aspecto. E às vezes nós percebemos pessoas que são muito talentosas. Sabe, amados, já passaram pessoas por aqui que tocaram muito, né? Alguns anos atrás eu lembro de um jovem que tocava, cantava, ele era um excelente violonista, ele
ele era um excelente guitarrista e tocava e cantava e tal, e era alguém que tinha assim um talento com os jovens, ele agregava os jovens, ele andava com os jovens. Mas quando eu liguei para o pastor dele, que ele chegou aqui, e eu perguntei ao pastor dele a respeito dele, olha, está chegando um jovem aqui, ele tem um talento extraordinário, eu estou vendo, ele é uma pessoa. Aí o pastor dele falou assim, ele chegou aí? Aí eu falei, chegou e tal, e eu queria saber por que ele está vindo para cá, por que ele saiu daí. E o pastor dele falou uma coisa interessante comigo, olha, esse rapaz é uma bênção. Eu fiquei tão feliz, irmãos, quando ele falou isso. Ele falou assim, porque aqui ele foi um desastre. Ele era desagregador, vaidoso, e ele foi falando as características do rapaz. E eu fiquei, meu Deus do céu, e eu fiquei preocupado com aquilo. E durante um tempo aquelas características foram se revelando, foram se mostrando, e esse rapaz não se permitiu ser tratado, foi embora da igreja também. E eu fico pensando assim, e para mim aquilo é um exemplo muito forte de que, de fato, o caráter, amados, é o fundamento, é importante. Você já reparou, o político, ele pode ser um bom político, mas se ele não tiver caráter lá na frente, ele vai cair. Você já reparou os artistas? Ele tem um dom, ele tem um talento, ele tem uma habilidade. Jogador de futebol. O camarada, vamos pegar um jogador aqui que hoje está um pouco esquecido. Mas vocês lembram como o Adriano jogava bola? Gente, aquele cara era Adriano o quê? Como é que era o apelido dele? Imperador. Exatamente, o imperador do Flamengo. O garoto jogava bola demais. Mas, de repente, alguma coisa subiu para o coração. E como a carreira dele despencou, e tantos outros artistas, jogadores famosos, a gente vai vendo, né? Esses dias eu recebi um vídeo muito triste do Fábio Assunção, o pessoal rindo dele, e ele está com uma dificuldade terrível, a maioria das pessoas sabem, porque essas coisas viralizam muito rápido. E eu fiquei triste quando eu vi o vídeo daquele rapaz. Eu não fiquei feliz, eu fiquei triste. Um ator, um garoto talentoso, um rapaz talentoso, mas de repente as coisas estão indo de mal a pior na vida dele. E eu fico pensando assim, sabe, quantas pessoas que você conhece que tem um talento extraordinário, mas não tem a base, não tem o caráter. É muito importante que você, como líder, você como pessoa jovem, adulto, homem ou mulher, desenvolva, se preocupe com isso, com o caráter de Cristo. Preste atenção no que eu vou te falar agora, porque isso é muito importante. Você pode não ter o talento, talvez, de 0 a 10, talvez você não tenha o talento 10. Talvez você tenha um talento 5, 6. Mas preste atenção, se você tiver caráter, você vai chegar muito mais longe de quem tem muito talento. Porque quem tem muito talento é boicotado, se não tiver caráter, por si mesmo. Ele cai lá na frente. Ele fica sozinho. Ele cai na armadilha. Ele se arrebenta. Então é importante isso. Sabe? Nós estamos vivendo hoje num tempo onde a igreja se tornou uma empresa. Pode ver, não é um ambiente de cuidado recíproco. A igreja se tornou um ambiente de julgamento. Se a pessoa não vai com a devida saia, se ela usa um brinco, ou se de repente ela tem uma certa dificuldade, tem um certo problema, então aquilo vira um ambiente de julgamento, vira um ambiente de exclusão e de segregação. E isso não é igreja. A igreja é um ambiente de amor. Irmãos, cada pessoa aqui está em processo. Eu estou em processo e você está em processo também. Não existe aqui nesse lugar, embora sejamos o corpo de Cristo, mas não existe aqui nesse lugar ninguém que é 100% santo, que está no nível mais alto de santificação, de pureza, de afastamento do pecado. Nós temos hoje uma visão, nós não somos mais pecadores e miseráveis, o bichinho de Jacó, né, o cocô do cavalo, a poeira do cocô do cavalo, da mula de Balaão. Nós não somos mais isso, desculpa o termo, mas nós somos filhos amados de Deus, mas nós não somos perfeitos. Não fomos glorificados ainda. Então, ao olhar para essa pessoa que está do seu lado, você está olhando para uma pessoa que tem dificuldades. Talvez as dificuldades dela sejam diferentes das suas. Mas ela está em processo também. Ela está em processo de crescimento, de adequação,
de conformação ao caráter de Cristo. E o que é mais gostoso na igreja é isso, é que eu aperfeiçoo você, mas você também me aperfeiçoa. Eu abençoo, eu edifico você, mas você também me edifica. Agora, se a igreja for um ambiente de segregação, de rejeição, de exclusão e de condenação, então isso aqui vai virar uma sinagoga de Satanás e não uma igreja, não o corpo de Cristo. E aliás, nós temos visto hoje muitas sinagogas de Satanás. Gente buscando poder, buscando fama, buscando cargo. Eu converso de vez em quando com alguns irmãos que chegam aqui com as suas vidas feridas, arrebentadas. Recentemente um irmão falou comigo: pastor, meu pai é pastor, e as reuniões da igreja lá termina com murro, termina com soco no rosto. Meu pai já chegou em casa todo ensanguentado por conta de uma reunião de pastor que ele participou. Eu digo: meu Deus do céu, será que isso é real? É real. Porque a igreja, amados, é um ambiente de cura. Aqui é a nossa Betsaida. Aqui é a nossa Betesda. Aqui é um lugar onde tem pão fresco. Aqui é um lugar onde tem cura, amados. É a igreja. Onde estiverem 2 ou 3, o Senhor ali estará com eles. E é importante isso porque nós estamos passando por um processo de santificação. O seu espírito foi justificado. Ele está 0 bala. Mas desde o dia que você se converteu, a sua alma entrou em um processo chamado santificação. Hoje você é bom, mas amanhã você vai ser melhor. Amém? Hoje você é bom, mas amanhã você vai ser melhor. E depois você vai ser melhor ainda. E depois você vai ser melhor ainda. Eu conheci um pastor chamado Mauro Israel. Foi o pastor da Igreja Batista de São Gonçalo. Esse homem foi o homem mais parecido com Jesus que eu conheci. E ele disse uma coisa interessante. Quando ele ficou doente, ele teve um câncer muito grave no cérebro. E a igreja começou a orar. E ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Mas se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. E ele disse algo extraordinário uma vez. Ele pregando lá em Jaguaquara, falando, ensinando no acampamento que teve naquele lugar, falando sobre um texto muito interessante, quando aqueles 4 homens levam o acamado até Jesus, ele falando sobre a criatividade do amor, que o amor ele é criativo, ele não desiste diante das dificuldades, diante das circunstâncias. Aqueles homens poderiam ter chegado ali na frente daquela casa e voltado, mas eles não, eles encontraram uma forma, um meio de levar aquela pessoa até Jesus. Por quê? Porque o amor é criativo. E sabe, amados, nós precisamos olhar para as pessoas que estão doentes e não chutá-las, e não jogá-las para fora da igreja. Porque, preste atenção no que eu vou te falar, isso é um fato, sabe? Aquela pessoa que está doente ali, ela precisa ser carregada. Às vezes a doença é uma questão emocional. Às vezes a doença, eu estou falando aqui de uma forma figurada, a doença, colocando doença como problema, pode ser um pecado. Pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma tristeza, uma angústia, pode ser uma dor profunda. Quantas e quantas vezes nós conversamos com as pessoas no gabinete e a gente percebe que se não fosse o Senhor na vida daquela pessoa, aquela dor, aquela angústia teria consumido aquela pessoa. Pessoas que foram feridas, abusadas, traídas, machucadas, violentadas, enganadas, maltratadas, de todas as formas. E como é importante uma igreja cujos líderes têm o caráter de Cristo. É esse caráter que vai levar a igreja a um ambiente de manifestar o reino de Deus na vida das pessoas. A única coisa que pode, de fato, transformar a vida de uma pessoa é o reino de Deus. E se a igreja não for a expressão do reino de Deus nessa terra, nós vamos perder a grande oportunidade de levantar as pessoas e colocá-las diante de Jesus. Por isso, nós precisamos manifestar e buscar o caráter de Deus. Cada pessoa que entra por essa porta, ela está num processo de santificação. E o que tem destruído a igreja hoje se chama segregação, julgamento, condenação. Eu sou melhor do que você.
Diótrefes, ele estava dizendo isso para João. Eu sou melhor do que você. Quem é você? Quem você pensa que você é? Só porque você é um apóstolozinho aí, você viu Jesus? Eu sou o líder aqui agora, eu é que mando aqui. Aqui essas pessoas são minhas ovelhas. Eu que estou aqui, eu que estou cuidando delas, eu que estou pastoreando elas, eu que estou lidando com elas dia a dia. Coitado. Que coração. E que dano esse homem estava trazendo à igreja do Senhor. Uma pessoa doente, um líder doente, um pastor doente, ele nunca vai ser capaz de ajudar no processo de cura de ninguém, porque um cego não consegue caminhar com outro cego. Como um cego pode conduzir outro? Não é verdade. E essa questão é tão importante do caráter, porque é necessário, amados, é importante. Não adianta ser evangélico. Não adianta ser evangélico. É necessário ser discípulo de Jesus. Você tem um grande desafio. Você foi chamado para algo grande. Você tem um grande chamado. Você tem um papel importante nesta igreja. Ser discípulo de Jesus. E experimentar as transformações no seu coração, no seu caráter, no seu emocional, na sua mente, no seu espírito, na sua alma. Dia após dia, o Senhor vai estar trabalhando dentro de você e moldando em você o caráter de Jesus. Mas é necessário que você permita isso. Outra coisa que o Bill Hybels fala, que é o segundo elemento, é a questão da competência. Aí sim, ele fala como é importante pessoas talentosas, como é importante uma pessoa que tem caráter e tem competência. Sabe o que está fazendo. Esses dias eu assisti um vídeo com Viviane, eu falei, Viviane, eu vou te mostrar um vídeo de um jovem que sabe o que está fazendo. Esse cara sabe o que ele está fazendo. Esse vídeo viralizou também na internet, e a cena era a seguinte: ele estava dando uma palestra e um garoto levanta e diz que o irmão morreu e ele não se sentia culpado porque ele tinha perdido o irmão e ele não falava com o irmão há muito tempo. E quando eu vi aquele vídeo eu me arrepiei, porque eu falei, meu Deus do céu, esse é um garoto que sabe o que está fazendo, e como nós precisamos de pessoas que sabem o que está fazendo. E ele chega perto do rapaz, ele, como é que é, rapaz? Ele até meio brutão assim, meio agressivo. Ele, como é que é, rapaz, essa história aí? E por que você não pede perdão para ele agora? Ele diz, meu irmão morreu. Ele, peraí, fecha os teus olhos. Ele chega perto do rapaz e ele diz assim, se seu irmão tivesse vindo agora na sua direção e ele estivesse chegando perto de você, o que você faria? O garoto começou a gritar e ele, como se fosse o irmão, abraçou o garoto. E ele chorou e chorava o garoto, e chorava ele. E ali aquele garoto pôde colocar para fora toda a sua frustração, toda a sua dor, toda a sua angústia, porque as pessoas têm uma ideia errada de que elas não podem, sabe, amados, pedir perdão, elas não podem respirar, elas não podem ter uma nova chance. E isso é uma ideia religiosa do inferno. Não. Deus cuida de você. E Deus está cuidando da sua vida. Cuidando do seu coração, cuidando dos seus sentimentos, cuidando do seu emocional, cuidando da sua saúde. Deus tem sempre o melhor para nós. Competência aliada ao caráter é muito bom. E por último, Bill Hybels fala, ele usa um outro termo, e eu peço licença a vocês para mudar, porque o termo que eles colocam aqui no livro não é o termo melhor, porque ele está querendo falar disso, de comunhão. E aqui no livro eles usam o termo combinação. Então, caráter, competência e combinação. Mas quando você vai ler o capítulo, você está vendo que ele está falando de comunhão. Como é bom, amados, quando a gente anda com alguém, quando a gente não anda sozinho. Porque você pode ter caráter, você pode ter competência, mas se você andar sozinho, é certo que você vai precisar de ajuda no meio do caminho. É certo que o carro pode quebrar. As coisas podem sair do controle. Um incidente, um problema pode acontecer e você vai precisar de ajuda. Na vida cristã é assim, nós não podemos andar sozinhos. E quando a gente anda sozinho, a gente corre o risco de passar um aperto maior. É importante a comunhão.
É importante estarmos prestando contas, abrindo a nossa vida, compartilhando, sabe, colocando para fora os nossos sonhos, nossos desafios. Você não pode estar muito longe, você não pode estar andando sozinho. Os discípulos estavam sempre juntos. A igreja de Atos 2, 40, 42, ali em diante, começa a falar, eles estavam juntos, tinham tudo em comum. Eles partiam o pão juntos, eles comiam nas casas, eles estavam sempre no templo, no pátio pelo menos. Eles estavam sempre juntos, eles perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, eles sempre estavam juntos. E por isso aquela igreja era uma igreja forte. Preste atenção, como é que eu vou saber dos desafios, das dificuldades, das lutas, das crises do meu irmão se eu estou distante dele? Se eu estou longe dele? Ou o contrário, como é que você vai pedir ajuda? Como é que você vai buscar socorro? Como é que você vai ou para quem você vai estender a mão se você estiver sozinho? Por isso que Jesus inventou a igreja. Porque juntos ele se manifesta no nosso meio. Não é? Onde estiverem 2 ou 3, ele está. Onde estiverem 2 ou 3, ele está. Ele está com a gente. Então hoje à noite nós temos um desafio muito grande. Existem líderes que estragam. São pessoas que machucam outras. Que rompem, que quebram. Mas Deus está levantando uma geração de líderes que tem o coração dele, que tem o caráter dele, que tem a vida dele, que tem o amor dele. Essa geração somos nós. Nós somos essa geração. O mundo conta com a gente, Jesus conta com a gente. A única pessoa que não conta com a gente é o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas para que você veio? Você veio para dar vida. Você veio para levantar as pessoas. Você veio para abençoar as pessoas. Você veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não é um cristão? Não é um pequeno Cristo? Você não é um cristinho? Ou um cristão? Né? Nós não somos, não é isso que somos? Não é o que somos? O que somos? Cristãos. E o que um cristão faz? Ele faz as mesmas coisas que Jesus fez. Ele busca, ele vai atrás, ele corre atrás. Ele desfaz as obras do diabo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, preparando para si um povo santo. É para isso. Você é para isso. A desfazer as obras do diabo. Amar as pessoas, cuidar bem delas. Amados, Jesus fez um trabalho enorme. Morreu na cruz do Calvário. E a igreja tem que ser um lugar onde as pessoas vão se sentir acolhidas por nós. Eu já cheguei em lugares que a pessoa me olhou de cima a baixo. Os irmãos sabem que eu tenho um Opala. Hoje ele está melhorzinho, está pintado, mas ele não estava quando eu comprei logo. Tinha podre na roda, tinha um buraco nele que dava para ver dentro do carro. Aí um dia eu cheguei com ele, e eu descobri isso, falei, eu vou de propósito agora. Eu comecei a ir em certas reuniões, Wilson, com ele de propósito. Porque a pessoa tem a ideia seguinte, se você chega com um carrão, você é bem sucedido. Mas se você chega com um Opala, você é um pobre lascado. E eu não tenho problema com isso. Eu não acho que alguém é bem sucedido porque tem um carro melhor, ou porque tem um carro menor, pior. E aí eu comecei, e um dia eu cheguei numa reunião e o camarada me olhou de cima a baixo. Sabe aquele tipo de olhar assim, que ele faz assim, ó? Aliás, minha mãe também me confundiu na época, né? Ela soube que eu comprei o Opala, ela me ligou e disse, meu filho, Deus vai te dar um carrinho melhor. Eu falei, mas mãe, esse era o que eu queria. O Vandinho me ajudou a comprar, obrigado, meu irmão, sou grato a você. Aí, eu falei, mãe, esse era o que eu queria mesmo, mãe.
Aí ela, tá bom. E tem gente assim na igreja, que quando a pessoa chega, ela olha de cima a baixo, ela mede a pessoa. Isso é horrível, gente. Olha nos olhos das pessoas, dê um sorriso para elas, abracem as pessoas, cuide bem delas, não julgue as pessoas, não faça isso não. Porque você corre o risco de repente estar olhando para alguém que tem poucas coisas no mundo material, mas é rico para com Deus. Você tem que tomar cuidado com isso. As coisas no reino são bem diferentes das coisas do mundo natural. Eu sempre dou valor às pessoas. E nós temos que ter esse cuidado como igreja. Tiago fala muito sobre isso. Cuide bem das pessoas. Olhe para elas com amor, com carinho. Para de julgar as pessoas. O mais vil pecador foi abraçado pelo Senhor.